Eu imaginei imediatamente que isso era uma articulação do Valdemar da Costa Neto. Algumas coisas precisam ser recordadas aqui, né? Muita gente aplaudiu quando ela contestou ali o Ciro Gomes, mas ela está contestando uma decisão do próprio esposo. E ela não fala nada do próprio esposo. Certo. E ela não fala nada do próprio esposo, ela não fala absolutamente nada. Mas eu estive presente. Foi um dinheiro que o Valdemar entregou pro Remi 30. Quem levou foi o segurança do deputado Valdemar e entregou pro Remi 30 no flat dele em São Paulo. O quê? O dinheiro. É a única vez que eu vi dinheiro. O quanto? Ah, não sei, deputado. Não, tudo bem. Não me interessa, não é meu. Não sabe. Não, Entregou não sei. Não, tudo bem. Bastante. Entregou o dinheiro, mas não sabe. Não. Bastante. Isso. O bastante pra senhora é quanto? Bastante é tipo uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, cheia de dinheiro. Não, eu não ganho mala. Ganham sim, todos os deputados ganham uma mala assim. Todo ano, não ganham? Cada 4 anos executivo. Todo ano não, no início da legislatura. Então é essa. Aquela. Desculpa, eu como... O senhor ganhou, não ganhou? Vazia. Eu ganhei essa mala em 1991. Mas todo ano eu acho que dá uma nova. Depois não procurei mais, mas deixar bem claro que essa mala vem vazia. Mas aquela tava cheia. Bora falar de política aqui. A crise aberta pela ex-primeira-dama Michele ao tornar públicos os desentendimentos com o senador Flávio criou mais um desafio para uma campanha que já vinha sendo obrigada a rever estratégias antes mesmo do início oficial da disputa eleitoral. Reservadamente, aliados avaliam que o episódio atingiu justamente um dos principais pilares do projeto eleitoral do senador, que consistia em ampliar sua presença entre mulheres e conquistar eleitores para além da chamada bolha bolsonarista. A avaliação dentro da campanha é que o episódio antecipou discussões estratégicas, como a definição do candidato a vice-presidente, com uma mulher na chapa, e aumentou a pressão para que Michele e Flávio reconstruam a relação antes do início da campanha eleitoral. Integrantes do núcleo político do senador afirmam acreditar que a candidatura continua viável mesmo sem uma participação ativa da Michele, mas reconhecem que seu engajamento reduziria resistências em segmentos considerados estratégicos e encurtaria o caminho para a consolidação da candidatura. O episódio ocorre justamente quando a coordenação da campanha buscava ampliar o alcance da pré-candidatura para grupos em que Flávio aparece atrás do presidente Lula. Desde o início do ano, pesquisas internas e levantamentos de institutos vêm orientando uma estratégia voltada especialmente para mulheres, jovens e idosos, segmentos considerados fundamentais para reduzir a vantagem do petista. Entre esses grupos, o maior desafio está justamente entre as mulheres. A Quest, divulgada neste mês, mostrou Lula com 41% das intenções de voto contra 24% de Flávio. É um número muito diferente, né, gente? Outros 13% afirmam ainda não saber em quem votar, percentual que alimenta a avaliação da campanha de que ainda existe espaço para crescimento. É justamente nesse ponto que Michele é vista como um ativo eleitoral difícil de substituir. Além de falar com mais facilidade ao eleitorado feminino, a ex-primeira-dama comanda o PL Mulher desde 2023 e percorreu o país estruturando diretórios, identificando novas lideranças e fortalecendo a presença da sigla entre mulheres conservadoras. 8h07. Vamos ouvir um trechinho aí? Um trecho da Michela Bolsonaro. Voltando ao Flávio, telefonei para ele, tentei algumas vezes, mas ele não atendeu. Algumas horas depois da postagem, ele retornou a ligação. Mas, sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Entendi que ele não queria o meu apoio ou que este era insignificante. E então eu me recolhi. Fiquei na minha e assim permaneço. Eu sou presidente nacional do PL Mulher. Fui convidada pelo meu marido e pelo presidente Valdemar. Eu percorri o Brasil inteiro, instalei diretórios em todas as 27 unidades da federação, ajudei a eleger 1.005 mulheres em 2024, um aumento de 45,8% em relação a 2020. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Entendi mesmo.
Tem outro trecho aí dessa... Pega alguns cortes aí pra gente... São 20... Eu nem assisti, eu vi cortes também. O Luiz Melodia disse que foram quase 30 minutos de vídeo aí. Tem outro corte da Michela Bolsonaro falando aí do Flávio. Daqui a pouco eu vou comentar. Eu já comentei uma vez, é a mesma coisa. Meu comentário eu vou repetir aqui. Sobre a Michele Bolsonaro, esse caos interno da família Jair Bolsonaro. Do próprio Jair, a Michele... Eu vou repetir o meu comentário, mas se tiver um outro corte sobre isso também, Luiz Melodia, coloca pra gente aí. São 8h09 e não esqueça de deixar o seu like, viu? Você que nos acompanha, estamos ao vivo agora, youtube.com/Brado Rádio. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e dispare para todo mundo o link deste programa, porque a Brado voltou do recesso. Ficamos durante 2 dias aí de recesso. Cadê? Tem um outro corte aí da Michele? Então solta aí, manda brasa, solta aí o Ciro, falando do Ciro Gomes, solta aí. Ela comentando aí o Ciro Gomes e o apoio do clã bolsonarista, o grupo bolsonarista lá no Ceará ao Ciro. Solta o áudio. Não aí. É questão de política, é questão de coerência. Ciro Gomes foi o principal responsável pelo processo que levou à inelegibilidade do meu marido. Durante a pandemia, numa live com outros esquerdistas, ele incentivou e conclamou as pessoas a chamarem o meu marido de genocida e pediu que repetissem isso o tempo todo. Ele chamou o meu marido de ladrão de galinhas, de corrupto, de burro, de jumento. Disse que Bolsonaro roubava gasolina. Disse que as esposas de Bolsonaro seriam todas ladras. Disse que os filhos do meu marido, os meus enteados, eram corruptos, que eram ladrões, e deu a eles um apelido: ovos de serpentes nazistoides. Essas foram as palavras de Ciro Gomes sobre os filhos do meu marido. Sempre foi um corrupto. Eu conheço o Bolsonaro. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. O que o Bolsonaro está com medo? Está com medo porque esses filhos dele são tudo bandido. O que está acontecendo é que os filhos do Bolsonaro são tudo bandido e o fogo está chegando perto. E agora, como se nada tivesse acontecido, os filhos defendem uma aliança com o candidato que deixou o pai deles, o meu marido, inelegível e humilhado. Tem mais. Durante a pandemia, ele insinuou que pastores e padres que prestassem assistência religiosa às pessoas deveriam ser presos. E quando vieram as arbitrariedades, as prisões, as condenações injustas do 8 de janeiro, incluindo a do meu marido, o Ciro Gomes se alegrou. É para se unir a esse homem que o... Acabou? Meu querido, o estrago tá feito. Não tem como a gente negar que o estrago na campanha do Flávio, depois desse vídeo da Michele, é gigantesco. Muita gente está falando, o próprio Flávio fez um vídeo dizendo que estava assistindo o jogo do Brasil, que estava feliz, que isso que importava, mais nada. E 1 hora depois escreveu um textão no X, tentando se justificar, um textão escrito pelo ChatGPT. Solta aí o vídeo do Flávio Bolsonaro falando. E hoje, dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol. É falso, né, porque gente? O nosso Brasil muito aí, a gente falso vai esse aí resgatar também. junto, tem certeza disso, que é projeto de Deus. É falso demais. É um personagem completamente artificial. Nessa história, não tem gente certa. Não tem Michele correta, não tem Flávio Bolsonaro. Cada um fala verdades. Só que a gente não pode consolidar que um grupo está completamente correto na análise política nesse negócio aí. Porque quando a Michele fala do apoio ao Ciro Gomes, é um absurdo mesmo. É um absurdo. Eu já falei isso aqui ano passado, foi o início desse ano que a gente estava comentando. Não, foi ano passado, quando o Jair Bolsonaro foi preso, ela estava dançando lá no Ceará, que surgiu toda aquela confusão. Ela foi na contramão dos dirigentes do PL no Ceará, dizendo que era contra o apoio ao Ciro. Eu falei a mesma coisa, vou repetir meu comentário, não muda em nada. A Michele Bolsonaro, quando ela faz essa crítica do apoio ao Ciro Gomes, ela está correta, porque apoiar o Ciro Gomes é um absurdo. O cara é um sujeito esquerdista, só que o bolsonarismo hoje já se mostra tão esquerdista quanto. Você está entendendo? Como a gente vai tirar um determinado trecho aí da fala para dizer ela está correta nisso, mas depois ela é. Quando o Flávio também disse, quando ela disse que o Flávio ligou para ela, dizendo que você não entende nada, Michele, ele também está certo. O que a Michele entende de política? Qual é o histórico da Michele Bolsonaro em relação à política brasileira, eleitoral,
A mulher é uma surfista como o próprio marido, que entregou o Brasil ao PT. O que a Michelle entende? A Michelle simplesmente é famosa, ela é influencer. Ela nunca articulou cargo eletivo. Aliás, eu não quero entrar nesse detalhe, mas o histórico dela, o aprendizado com política é outro. Você sabe o que eu estou falando lá em Brasília. Não tem nada a ver em relação à política eleitoral. É com político, mas é outro. Ela não entende nada. O Flávio também não está errado. A Michelle diz que está sendo atacada pelos filhos. Caramba, pelos filhos do seu marido. Seu marido não faz nada? Ele está preso, não pode falar. Peraí, que confusão é essa? Que maluquice, rapaz. Então, nessa história, não tem um lado que eu posso dizer, olha, está sendo injustiçada, ó, o Flávio está sendo injustiçado. Todo mundo erra e todo mundo fala algumas coisas que têm sentido, mas todos estão no mesmo balaio, que é o balaio do bolsonarismo, do Jair Bolsonaro. Então, não tem como você tirar nessa história um herói ou um vilão. Tá todo mundo nesse mesmo balaio da contradição do bolsonarismo, dessa seita. Quando a Michelle diz que tentou de tudo e se afasta, se colocando no pedestal, né, da popularidade, do conhecimento, puramente arrogância. Né? Arrogância, ela tem popularidade, ela exatamente repete o que o Jair Bolsonaro já fazia. Popularidade, ele achava que porque ele ia para a rua, falava com muita gente, parava os aeroportos, isso significava o poder. Michelle repete a mesma coisa, achando que a popularidade dela é poder. E a gente já viu que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ela diz que o Flávio Bolsonaro tratou ela mal. Aí utiliza, inclusive, se ela fala do Ciro Gomes, ela critica o Ciro Gomes, mas ela utiliza palavras que mostram que ela é uma esquerdista, porque ela apoia pautas esquerdistas, feministas. E o Flávio também. Então, nesse negócio é uma confusão, gente, é uma bagunça. Claro que eu tô vendo muito antibolsonarista lá no meu ex, a galera festejando, celebrando como se fosse uma grande vitória a Michelle ter dito isso. Eu de verdade não sei. Eu tô vendo de camarote dando risada, porque, como escrevi, é um hospício. A Michelle vai falar que apoia o Ciro Gomes, que apoia um esquerdista. Tá bom, é uma crítica válida. Mas, ao mesmo tempo, ela é apoiadora do feminismo, é uma feminista, apoiadora de pautas esquerdistas dentro do próprio PL. Ela fala do Flávio Bolsonaro. Ela não está errada quando ela fala do Flávio, mas ela é hipócrita. Por quê? Ela fala do Valdemar Costa Neto, ela cita o Ciro Gomes e ainda valido no mesmo comentário o Valdemar Costa Neto, como se tivesse algum peso político no comentário dela. Você tá entendendo que não tem como a gente falar assim, ó, uma pessoa está sendo injustiçada nesse fato aí, uma pessoa está acertando. Não, todo mundo é hipócrita. A família Bolsonaro, é recheada de hipocrisia. Não tem um sentido. Vou ficar até amanhã aqui pegando um trecho de uma coisa real que ela fala, que eu apoio o Ciro Gomes, mas a própria Michelle é esquerdista. Aí eu vou falar do Flávio também, que diz que a Michelle não tem experiência política. Falar do Flávio, que é um pastel de vento. Do Flávio que aponta coisas reais da Michelle Bolsonaro e de outros, como o Eduardo, os outros influencers aí. Eles estão errados? Pô, não estão, velho. Então essa situação aí é bem complexa. São 8 horas e 17 minutos. Coisa de maluco. Coisa de maluco. Agora, o que a gente pode tirar de conclusão desse negócio é que, eleitoralmente, quem se lasca é o Flávio Bolsonaro. Esse vídeo foi muito bombástico. Existe um caminho para conseguir resgatar, reestruturar a campanha. Eu não duvido. A Michelle amanhã faz as pazes, faz um vídeo, unidos para tirar o PT, porque a narrativa agora é essa. Eu vi a Ana Paula Henkel da Revista Oeste ontem falando. Agora a gente tem que deixar de lado algumas diferenças e todos apoiarmos o Flávio para tirar o PT. Todos vocês vão apoiar o Flávio para tirar o PT. O próprio Flávio, o bolsonarismo que entregou o Brasil ao PT novamente, com conversa fiada. Aliás, Ana Paula Henkel virou uma bolsonarista de nível muito, muito baixo. E tem uma outra notícia, 8 horas e 18 minutos. Integrantes do PL dizem que a ex-primeira-dama vem buscando um protagonismo que não cabe neste momento. Apesar de reconhecerem sua importância para o projeto do partido com mulheres evangélicos, integrantes da sigla ouvidos pela CNN avaliam que ela extrapolou os limites ao expor atritos com o senador Flávio por divergências sobre o Ceará. No estado do Ceará, dirigentes da legenda afirmam que Michelle defende um preciosismo ideológico que não vence a eleição. Quem o jornalista escreveu
barbaridade, que preciosismo ideológico. Que a Michele Bolsonaro tem de convicção ideológica? Essa mulher não dura 3 minutos numa entrevista para falar sobre ideologia. Que mesmo estudando, tendo 1 ano para estudar sobre o assunto, ela não teria capacidade de falar sobre ideologia. Essa mulher não conhece nada, é claramente despreparada. Só que os jornalistas já dizem que ela está querendo... Hoje ela é a voz... olha só a que nível chegamos. A Michele Bolsonaro, no bolsonarismo, é a voz da coerência ideológica. Preciosismo ideológico, segundo o jornalista da CNN. Uma feminista. Uma mulher que defende agenda de esquerda, que em suas atitudes refletem completamente uma pessoa ligada à esquerda. Ela é aquele companheiro dela, não falo de Jair Bolsonaro, o outro, não vou entrar nos detalhes aqui. Absurdo. Olha a loucura, tá vendo como é um hospício? E quem fica discutindo aí que a Michele tem razão, que a Michele agora está criticando, ela tem razão pontual em alguns pontos. Ela fala sobre o Flávio, o Ciro Gomes, mas também erra em todo o resto. Outro ponto de irritação entre integrantes do partido é o fato de Michele, na avaliação deles, ter sugerido que a decisão do PL, da qual ela é crítica, passa por uma questão de gênero, limitando espaços das mulheres. O discurso dela é feminista, velho. E o jornalista da CNN diz que é preciosismo ideológico. O discurso dela é feminista. Como é que ela vai criticar o Flávio Bolsonaro por apoiar o Ciro Gomes, o bolsonarismo no Ceará apoiando o Ciro Gomes, se ela é uma esquerdista como o Ciro Gomes? Tá entendendo? Aliados da Michele afirmam que ela só decidiu gravar o vídeo porque estava sendo alvo de ataques e mentiras e, portanto, precisava se defender e esclarecer os fatos. Só ela fazer esse vídeo já é um posicionamento de esquerdista, né? Só pelas justificativas utilizadas no vídeo, acho que 90% do vídeo é ela se colocando como vítima, porque é mulher e ela é vítima de ataques da família Bolsonaro. É um vídeo com pretexto esquerdista. Caramba! Em aproximadamente 26 minutos de fala, em 2 postagens nas redes, Michele discorreu sobre uma série de... Isso aqui já falei, deixa eu pegar se tem alguma informação diferente. A ordem no PL é cautela e paciência para contornar a crise com Michele, como mostrou a CNN. Aliados aconselharam Flávio a ter cabeça fria e a não reagir à ex-primeira-dama de forma intempestiva para evitar desgaste com o eleitorado feminino e evangélico. Você vê que nível chegamos no Brasil hoje? Uma mulher, a imprensa considera essa mulher porta-voz do público evangélico e das mulheres no Brasil. Eu vou dizer uma coisa, a imprensa não está errada. Grande parte dos evangélicos do Brasil gostam da Michele Bolsonaro. Se você é evangélico e gosta da Michele Bolsonaro, você pode gostar de quem você quiser. Agora não vai dizer que essa mulher é base cristã, evangélica, teológica, para você acreditar as falas dela. Peraí, é absurdo. Ao nível que a gente chegou. Ao nível que a gente chegou. E as mulheres também gostam desse tipo de discurso, né? Qual é a capacidade? O que a Michele já... Eu escrevi no meu ex ontem. O que ela deixou já construído de legado como mulher e presidente do PL, mulher? Sabe por que ela é presidente do PL, mulher? Porque é a esposa do Jair Bolsonaro, esposa do Frouxo, que é o político mais popular do Brasil. Não tem como negar isso. Bolsonaro é o político mesmo preso em casa, é o político mais popular. E ela teve o cargo, ela se vende, né? Eu sou presidente do PL, mulher. Minha filha, você só conseguiu isso por causa do seu marido. O Frouxo popular. Você não tem capacidade política nenhuma. Aliás, você não tem capacidade cognitiva, Michele. Você não dá entrevista? Ela não dá entrevista em lugar nenhum. Política tem que dar entrevista. Mas sabe por que ela não fala? Porque ela não tem capacidade. Ela é igual o Flávio Bolsonaro. São 2 pastéis de vento. Sem a capacidade mínima. Agora a CNN dizendo que ela é o pilar ideológico, o preciosismo ideológico defendido por Michele Bolsonaro. Segundo integrantes do PL que criticam isso, supostamente, segundo a CNN, teriam criticado a Michele pelo preciosismo ideológico que não vence a eleição. Tá aí, esse é o bolsonarismo hoje. A que ponto chegamos de comentar, debater a declaração da Michele versus filhos e Flávio Bolsonaro? Eduardo também, porque ontem, né, o pessoal esculhambou. O Eduardo estava falando mal dela anteontem. O pessoal também, os youtubers, as influencers bolsonaristas, o mais baixo nível da internet brasileira, internacional, estavam detonando a Michele. Ela resolveu fazer esse vídeo aí, esculhambando o Flávio Bolsonaro. Agora, algumas pessoas apontaram
algumas informações aí, que pode ser o próprio Valdemar insuflando a Michelle para fazer esse vídeo, e eu não duvido, um ouvinte, um seguidor aqui colocou, eu falei, tem sentido, é verdade, o próprio Valdecão insuflando a Michelle para fazer isso, porque a gente já viu que o Valdemar está sabotando a campanha do Flávio várias vezes nós já vimos isso, vários comentários do Valdemar dizendo algumas verdades que politicamente, eleitoralmente, tiram votos prejudicam o Flávio Bolsonaro. Agora, eu acho que tem sentido o próprio Valdemar usando a Michelle para sabotar a campanha do Flávio. Já comentamos isso. São 8 horas e 24 minutos. E aí, Vanessa, bom dia. Bom dia, Timóteo. Bom dia a todos, queridos ouvintes aqui da Brado. Depois desse período aí de recesso de São João. Pois é, Timóteo, essa situação aí da Michelle, eu vi esse vídeo ontem, eu fiquei de fato bem, impressionada, né? E também imaginei imediatamente que isso era uma articulação do Valdemar da Costa Neto. Algumas coisas precisam ser recordadas aqui, né? Em primeiro lugar, o brasileiro tem a mente curta, a memória curta, e parece que o bolsonarista mais ainda. Mas essa aliança com Ciro Gomes, ela foi abençoada por Jair Messias Bolsonaro, quando ele ainda estava solto. Exatamente, tá? Bem lembrado. Basta vocês pegarem as notícias mais antigas, porque nós chegamos até a comentar aqui nessa bancada sobre essa aliança que foi defendida por Jair Messias Bolsonaro. O André Fernandes tem um vídeo que ele fez após essa fala da Michelle, onde ele diz assim, independente de Michelle, de seja lá quem for, eu estou com o Ciro Gomes. O André Fernandes, que é a liderança do PL lá do Ceará. Ele fala isso. E ele falou isso por quê? Porque ele tem razão. Peraí, assim, não que eu concorde com a aliança com Ciro Gomes, porque eu fui a primeira aqui a dizer que isso não era direita, que isso era uma farsa para poder eleger falsos profetas, porque o pai do André Fernandes, que eu não sei nem se conseguiu a sua candidatura, pré-candidatura ao Senado, mas a ideia era, o Ciro Gomes iria apoiar o pai dele para a candidatura do Senado, e isso estava abençoado por todos os bolsonaristas, pelo Valdemar, o Jair Messias Bolsonaro, por todos, antes do Jair Messias estar nessa situação, quando ele ainda podia falar, esse era o acordo, tá? Só que a Michelle queria colocar uma mulher, eu nem me lembro quem é a cidadã que ela queria colocar lá no Ceará, não é uma pessoa de expressão. E a briga foi em torno disso, dos interesses dela contra os interesses do André Fernandes. E, na verdade, o que eu vejo disso tudo o Valdemar está se aproveitando dessa situação para ajudar aí a empurrar o bolsonarismo do precipício. E a gente tem que colocar também um ponto muito particular aqui, né? A Michelle, ela é a política que é, né? Eu vou fazer bastante aspas aqui, porque ela é refém do próprio Valdemar, com o qual que ela já teve um relacionamento dito pela esposa do Valdemar, não sou eu que estou falando isso, foi a esposa do Valdemar. Pega esse vídeo, inclusive, Luiz Melodia, procura aí. Que diz que a Michelle já teve um relacionamento com o próprio isso Valdemar. Aí. Então, assim, ela está sendo ajudada pelo ex, que eu não sei se é ex-marido, namorado, companheiro, peguete, não sei que nome se dá, o que ela teve com o Valdemar, e o atual marido. Entende? Então, assim, não sei que nome se dá a relação que ela teve. Você vê que eu nem lembrava disso que você trouxe. O Bolsonaro apoiou o Ciro Gomes. Ela não fala do próprio marido, que ela fica puxando o saco. É uma loucura isso, eu não consigo entender, porque, assim, ela coloca o Bolsonaro como um coitadinho, um idoso, pobre coitado, que está precisando da ajuda dela como enfermeira, e que é um cara que não está nem aí para nada, que não sabe o que faz, né? Só que quando ela se levantou lá atrás contra essa candidatura, esse apoio ao Ciro Gomes, eu falei, que tipo de mulher é esse? Porque se ela é política hoje, é porque ela carrega esse sobrenome. Não é nem só por causa do Valdemar. Porque se ela tivesse emplacado com outros dos políticos dos quais ela já foi assessora, talvez ela não fosse... Talvez não. Ela não seria a figura política que ela é hoje. Ela é a figura política que ela é hoje porque ela é esposa do Jair Messias Bolsonaro. Ponto.
certo? Isso é o principal fato, ajudada pelo Valdemar. Essa é a realidade. Eu não estou aqui trazendo demérito, estou trazendo fatos aqui, certo? Sim, claro. Sobre a vida dela, sobre a situação. E eu acho que isso é um tremendo desrespeito ao próprio marido dela. E as próprias pessoas que os cercam, porque, de fato, aqui, a Michelle... Muita gente aplaudiu quando ela contestou ali o Ciro Gomes, mas ela está contestando uma decisão do próprio esposo. E ela não fala nada do próprio esposo. Certo. E ela não fala nada do próprio esposo, ela não fala absolutamente nada, né? Eu acho que o jogo vai seguir, certo? Na minha opinião, o grande articulador disso daí tudo é o Valdemar. O Valdemar quer implodir essa candidatura do Flávio a qualquer custo. Ele pediu para ela fazer esse vídeo para ver como é que as pessoas iam sentir, que de repente ela sai. Concordo. Né? De repente ela sai aí ou para presidente, ou ela emplaca no Senado. Vamos ver no que ela vai emplacar. Mas, de qualquer forma, fortalece ela para um Senado também. Eu não sei qual que é o objetivo, mas do Valdemar, mas isso com certeza foi articulado pelo Valdemar. Esse vídeo foi um vídeo bem feito, não foi um vídeo feito de qualquer jeito. Né? Vídeo feito por TP, ela tá lendo, teleprompter, ela tá lendo as informações. É um vídeo bem feito, Exatamente. assim, feito de uma maneira... Eu tô dizendo bem feito porque não é um vídeo que eu, na emoção, pego aqui o meu celular e gravo. Não foi isso que aconteceu. Exato. Ela tá fazendo um vídeo elaborado, muito bem organizado, que com certeza tem o dedo e a bênção do ex dela, o Valdemar da Costa Neto, né? Que eu não sei que tipo de ex ele é, mas... Não, tô trazendo... Mas é lamentável. Vamos lá, gente, tem esse vídeo mesmo, Luiz. Eu mandei aí, solta esse vídeo aí. Foi a ex-mulher do Valdemar Costa Neto que disse. Foi. Essa ex-mulher do Valdemar, não sei se o ouvinte se recorda, ela é a mulher que deu depoimento lá na CPI, lá no Mensalão, cara, anos atrás. A Rogéria, é a esposa dele mesmo. Não, é isso. Sim, esposa que eu falo porque é a esposa que ele casou, a primeira esposa dele. Essa é a mulher que apareceu naquele depoimento lá no Mensalão, falando das malas. Sim. Pra não dizer que a gente tá inventando coisa. Ela que disse. Não, é a do... Você tá falando da... Que mora nos Estados Unidos. Solta aí. Do Valdemar. Ela é Uber nos Estados Unidos. Não é possível que você não aprendeu nada depois de tudo que você viveu. Não é possível que os anos de cadeia não te fizeram você uma pessoa um pouco melhor. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro. Com a mulher dele, que foi sua peguete depois da minha administração. Tem a dó, né? Deixa de ser burro. Depois da minha administração. Olha aí, essa é a ex-mulher do Valdemar, que acho que continua amando, né? Tá preocupada com o Valdemar lá. Ela, acho que é motorista de aplicativo lá nos Estados Unidos. É porque ela viveu uma vida com ele. Acho que ela tem filhos com ele, não sei. Foi ela que disse, deixa isso claro, foi a mulher do ex-esposa do Valdemar Costa Neto que disse isso aí. Agora, é coisa de maluco. Essa celeuma envolvendo o vídeo da Michelle Bolsonaro. Bem lembrado, Vanessa, esse vídeo aí é feito com estrutura. É um vídeo já com texto, produção. Vídeo produzido, assim, ela não faria isso. Ela tem uma mamata muito gorda no PL Mulher, não é à toa. E assim, como você trouxe, Timóteo, é muito contraditório, né? Porque a Michelle Bolsonaro, ela levanta... nos eventos do PL Mulher, em todo lugar, ela levanta uma pauta extremamente desagradável, extremamente feminista, onde ela despreza a meritocracia feminina na política, onde ela quer impor a presença feminina na política, ou seja, ela é extremamente feminista nesse aspecto. E ela fala mal do Ciro. Ela é extremamente feminista. Muitas mulheres que ela apoia pelo Brasil inteiro, inclusive aqui na Bahia, são pessoas de viés extremamente carregados, feministas totais, assim, com pautas feministas em defesa de se sobrepor sobre homens. A defesa da Michelle é completamente de esquerda. Completamente. A postura dela é completamente de esquerda, não é de direita. Até mesmo quando ela, lá atrás, ela fala que ela é uma extrema defensora da vida. A gente só precisa lembrar que o segmento
evangélico aí que ela segue, esse neopentecostalismo aí, essa coisa toda, tem muito abortista no meio desse negócio, tá? Tem defesas públicas daquele cara lá da Assembleia de Deus, de vários aí que são defendendo aborto, até como controle social. Mas eu trago isso não por esse motivo, porque também é mais uma contradição da Michelle. Quando tivemos aquela lei que criminaliza o responsável você matar o bebê dentro do ventre a partir da 27ª semana, ela pede ao Sóstenes Cavalcantes que revise esse PL, porque se a mulher foi estuprada, ela não quer que a mulher seja punida pelo assassinato do bebê no ventre. Só que a responsabilidade é totalmente da mulher. Se a mulher foi estuprada e ela assume a vontade de matar depois da 27ª semana, nós já temos um bebê que pode nascer e sobreviver com 27 semanas. Ela tá sim, sendo favorável ao assassinato de um bebê inocente. Então, isso mostra que a raiz da Michelle é frágil. É uma raiz de fiapos. Né? Ela não tem solidez, ela defende pautas de maneira meramente política. Ela é perdida, ela nem sabe, né, o que ela está falando. Ela está sendo orientada pelo Valdemar, aí, a Michelle Bolsonaro, ela não sabe de nada. Exato. A gente ficava apontando, não tem como, é contradição atrás de contradição de ambas as partes. Não tem um herói nessa história aí, só tem picareta, sabe? Porque todos estão na mesma panela. Todos estão na mesma panela do bolsonarismo. Acabou. Não tem como a gente falar, parabéns, Michelle, pela coragem. Que coragem? Ela é esquerdista. Ela tá brava com o Ciro, né, que foi o acerto dos filhos, e porque o Ciro xingou o marido dela. Quando o marido dela o marido apoiou o Ciro Gomes. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: quando o marido dela foi preso e tudo aconteceu, ela tentou lançar a candidatura de uma pessoa lá que ela queria que fosse apoiada em massa por todo o PL. Inclusive pelos homens. E o André Fernandes não se dobrou. Gente, eu não sou fã do André Fernandes. Eu não sou fã. Muito menos, eu acho essa aliança com o Ciro Gomes uma cretinice, do ponto de vista de que o bolsonarismo se levanta como direita. Eu sei que não é, mas se levanta como tal. Eu fui a primeira aqui a criticar essa aliança quando ela foi anunciada pelo Jair Messias. Não foi por ninguém, foi pelo Jair Messias Bolsonaro que ela foi anunciada, tá? Vamos botar o pingo no i aqui. Agora, não é por isso que agora a Michelle vai vir de heroína, querendo dizer, eu não concordo. Sim, você não concorda, mas você tá ali. Você só é o que é porque você é mulher do seu marido. E outra, fala do seu marido. Fala dele. Fala, o Jair Bolsonaro validou o apoio. Foi o Jair Bolsonaro que... Por que você não diz no seu vídeo? E ela fala isso? Pô. Não, e ela fala assim, um homem que humilhou meu marido. Quantos humilham o teu marido, Michelle? Até hoje. E ele lambe. Tantos humilham. O próprio Valdemar. Por que você não fala da humilhação que o Valdemar fez com seu marido? Porque assim que seu marido perdeu a eleição, o Valdemar da Costa Neto, ex-presidiário, assim como o Lula, com a mesma tipificação penal do Lula, que você enaltece como alguém que a gente deve ter confiança e honra, né? O Valdeca, seu ex, ele simplesmente veio a público em uma entrevista e disse o seguinte: eu prefiro um relacionamento com o Lula do que com o Bolsonaro. Bolsonaro é muito mais difícil de lidar. Ou seja, você quer humilhação maior do que essa? Ela não faz vídeo do presidente do partido? Por que você não fala dessa humilhação? Porque o Ciro Gomes nunca enganou ninguém. Inclusive, ele tem mais honra nas alianças dele do que o teu marido. Todos esses esquerdistas que o teu marido fez aliança, o Nunes em São Paulo, o Ciro Gomes, tem mais honra do que ele, porque eles fazem alianças, mas eles não deixam de mostrar quem eles são. Ou seja, só otário acredita nessa aliança, certo? Por quê? Porque eles deixam ali claro que eles vão continuar no caminho deles, eles não vão se render a bolsonarismo, a nada, e eles se mantêm. O Ciro Gomes nunca prometeu que vai virar um bolsonarista. Não, o Ciro Gomes aproveita, ele né? Está como todos os outros se aproveitam do bolsonarismo. Mas ela não fala disso, ela não fala da humilhação do Valdemar da Costa Neto, da humilhação do próprio Ciro Nogueira, da humilhação de todos esses aí envolvidos no caso Master. Exatamente. A Michelle Bolsonaro falou, não tem moral nenhuma pra falar nada, porque ela não fala de outros fatos importantíssimos. Tem ministro que o Bolsonaro nomeou
ministros que a gente conhece, que o cara simplesmente dizia, meses antes de ser nomeado ministro, que o Bolsonaro era um imbecil. E ele foi nomeado ministro. E a gente aqui, imbecil, né? Falando, imbecis aqui da Brado, falando, não, Bolsonaro, não faça isso não. Pois é. Bolsonaro aprecia ser humilhado. Assim, se ela tá falando mesmo da humilhação que o Ciro Gomes... Eu acho que a humilhação do Ciro Gomes é mais, assim, ok do que a humilhação desses que ela não cita o nome. Então vamos falar de todo mundo, Michele. Não vamos falar só do cara, não. Porque vocês são... Sabe, vocês são ridículos demais. Só um idiota que fica batendo palma para esse teu vídeo. Só um idiota que cai nessa conversa fiada. E com certeza ela conseguiu também o que ela queria. E eu fico, sabe o que? Feliz. Porque por mim que esses desgraçados se autodestruam. É o meu desejo. E eles estão conseguindo. 8 horas e 39 minutos. Tem um vídeo que eu mandei para você da ex-mulher do Valdemar, que a Vanessa lembrou. Mandei aí, ela foi aqui, prestou depoimento na CPI do Mensalão, falando das malas, só pra você saber. Ela hoje é Uber em Miami. É Uber chique, né? Tá em Miami. Mas tem um vídeo dela falando aí das malas. Cadê Luiz Melodia? Solta aí, esse vídeo virou meme. A senhora alguma vez presenciou, esteve presente em alguma transação em dinheiro que o PL tenha feito com algum deputado? A senhora viu? Estava presente? Estive presente. Mas não era mensalão. Mas eu estive presente. Foi um dinheiro que o Valdemar entregou para o Remi 30. Quem levou foi um segurança do deputado Valdemar e entregou para o Remi 30 no flat dele em São Paulo. O quê? O dinheiro. É a única vez que eu vi dinheiro. O quê? Quanto? Ah, não sei, deputado. Não, tudo bem. Não me interessa, não é meu. Não sabe. Não, Entregou não o sei. dinheiro. Não, tudo bem. Bastante. Entregou o dinheiro, mas não sabe. Não. Bastante. Isso. O bastante para a senhora é quanto? Bastante é tipo uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, cheia de dinheiro. Não, eu não ganho mala. Ganham sim, todos os deputados ganham uma mala assim. Todo ano, não ganham? Não, cada 4 anos. Executivo. Todo ano não, no início da legislatura. Então é esta. Desculpa, eu como... O senhor ganhou, não ganhou? Vazia. Eu ganhei essa mala em 1991. Mas todo Depois ano eu acho que dá uma nova. Depois não procurei mais. Mas deixar bem claro que essa mala vem vazia. Mas aquela tava cheia. E que dimensões tinha essa mala, mais ou menos? Eu já falei, a mala que os senhores ganham. É aquela. Muito pequena. Parece, olha, gente, isso foi sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito da época do Mensalão. Né? Parece aqueles quadros da escolinha do professor Raimundo, né? Parece esquete de humor. Essa é a mulher do Valdemar Costa Neto, é a mesma que a gente soltou o vídeo anterior criticando o vídeo, acho que de 2022 ou 23. Solta aí, mais uma vez, tem aí de novo, dela dirigindo já, o mais recente, só pra você ouvir a voz. Cadê? Precisa botar a marca do... É bom que ela Acorda, larga cara. tudo, né? Não é possível que você não aprendeu nada depois de tudo que você viveu. Não é possível que os anos de cadeia não te fizeram você uma pessoa um pouco melhor. Olha, esculhambando. Ela ama o Valdemar. Você vai se estrepar de novo com esse estrupício que você chamava de baixo clero, de burro. Com a mulher dele, que foi sua peguete depois da minha administração. Tenha dó, né? Deixa de ser burro. Tá aí, ó. Tem um outro, Timóteo, que ela fala. Tem um outro, tem que um ela outro fala também, da né? Michele. Que ela fala que a Ela Michele. tá dando entrevista, né? Que ela fala da Michele, que ela diz isso. Que é o apelido dela em Brasília. É verdade, gente. Eu já ouvi isso muito antes, ó. Em 2018, quando o Bolsonaro, 2017, quando a gente começou a conhecer mais o Bolsonaro, aí eu perguntei, vem cá, ele é casado? Ele é casado com a terceira mulher. Aí essa mulher... Papai, eu não vou entrar nos detalhes. Tanto eu falei, que rapaz, é mesmo? Tanto que a Michele perdeu o processo. Ela processou uma jornalista
por conta de que a jornalista falou, de uma forma até pejorativa, errada. Não, foi feito, né? ela falou, foi dizer Mas assim, ela processou e perdeu o processo porque a jornalista disse que ela usou a informação dada pela esposa do Valdemar. Né? Ela perdeu, a Michelle perdeu o processo. Aí, óbvio que se vitimizou, disse que perdeu porque é uma pessoa de direita, mas não perdeu porque é uma pessoa de direita, perdeu porque a fonte dela não foi fonte da cabeça, né? Foi a mesma fonte que eu trouxe aqui para vocês. Quando eu digo que ela tem que ela não é nem que ela tenha fama, é que ela é ex do Valdemar, eu digo baseada na própria história aí, que não só a gente ouve, mas também é dita pela esposa, né? Vamos lá, 8 horas e 44 minutos. Você que nos acompanha pelo YouTube agora, não esqueça de deixar o joinha. Pede aí, por favor, senhora Vanessa Moreira. Você que nos escuta aqui agora na Brado, deixe o like. Se inscreva no canal, é terrível falar. Inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para ficar por dentro de toda a nossa programação. É isso aí, ânimo, energia. Gostou? Agora vai 1.500 likes pra gente dançar a música aqui, o forró de Pós São João. São 8 horas e 45 minutos. O senador Flávio negou no final da noite desta quarta ter humilhado a ex-primeira-dama. Ele havia afirmado em vídeo divulgado mais cedo que a Michelle foi desrespeitada e maltratada pelo Flávio. Eu não vou ler o textão do Flávio, né? Pelo amor de Deus. Aliás, é tortura para quem nos ouve nesta quinta-feira. Não foi ele que escreveu, até porque foi o chat GPT. Hoje é o chat, não precisa nem de assessor, é o chat GPT, ou o Grok, ou o Cloud, qualquer outra inteligência artificial. Claro que ele não teria a capacidade de escrever. É um textão, é um textão vazio, fraco. Tudo do Flávio Bolsonaro é impressionante. O Jair não é assim. O Jair é mais autêntico. O Jair é autêntico, eu detesto o Jair, é um frouxo, covarde, é um bundão, é um fraco, ele é uma pessoa que trabalhou pela esquerda, eu não vou repetir aqui que você já sabe quem é o ouvinte da Brada. Mas o Jair, com tudo isso, é autêntico. É autêntico. Com certeza. Quando ele dá entrevista, ele fala aquelas imbecilidades, ele é aquilo mesmo, é um débil mental. O Flávio não, ele é completamente artificial. Totalmente. Artificial. Sabe aquele filme Robocop, que os caras vão juntando os pedaços do cara, vão desmontando, vão colocando, né? Até que virou meme. O Flávio Bolsonaro é um Robocop dos marqueteiros. Cada um coloca um braço, um marqueteiro coloca a perna, o outro o cérebro. Ele é uma montagem, ele é um androide de marqueteiros políticos, o Flávio Bolsonaro. Tudo que ele diz não vem dele. Aliás, ninguém sabe quem é o Flávio Bolsonaro, porque ele é um sujeito tão falso. Aquele vídeo dele de semana passada, dele comer pastel, vocês viram esse vídeo? Não vi. Cara, sim, ele indo comer pastel, ridículo. Ele chegando lá, me deu pastel de carne. Cara, que coisa ridícula. O Bolsonaro, pelo menos, fazia de uma forma... Não, o Bolsonaro, ele era sujo, forçava também a sujeira dele, mas era autêntico. O Flávio é uma pessoa vazia. Aí o texto dele eu li. Uma parte, eu li, na verdade, acho que os 3 primeiros parágrafos hoje cedo. Falei, não tenho mais paciência. É tudo artificial, gente. O Flávio Bolsonaro ainda só tem esse percentual porque aquele negócio. É o Lula que está muito fraco. E o Flávio Bolsonaro acaba ganhando esse espaço. Porque ele é o pior candidato a presidente de todos os tempos. Ele é muito ruim. Ele é muito vazio. E a gente não tem uma declaração. Vocês viram um vídeo que a gente mostrou dele assistindo lá, falando que estava preocupado com o jogo? É tudo a cara dele. O Flávio deveria se chamar... Não é o Flávio, é o falso Bolsonaro. O Eduardo é autêntico. O Eduardo fala as besteiras que ele acredita mesmo, mas ele é autêntico. O Carlos, um debilóide, mas ele tem mais autenticidade. Até o Jair Renan. Tem mais autenticidade. Que tem problemas mentais, problemas cognitivos, ele não consegue falar direito. Ele é autêntico. O Flávio parece um maiá. Pronto, é isso que eu queria chegar aqui. Sabe aquelas pessoas que são construídas com auxílio de IA? Auxílio não, completamente, integralmente por IA. É o Flávio Bolsonaro. Solta o vídeo dele aí. Solta aí, mais uma vez ele dizendo aí. Cadê o Flávio? E hoje, dia de jogo. A cara dele. Nada nem ninguém me aborrece. Vamos tratar aqui de coisa boa, tratar aqui de futebol, porque o nosso Brasil aí a gente vai conseguir resgatar junto, tenho certeza disso, que é projeto de Deus, né? E hoje... Ele forçado, o pau tá quebrando,
ele deve ter xingado um bocado, deve ter esculhambado. Acho que o Flávio Bolsonaro, ele mesmo, que poucas pessoas conhecem no Brasil, é aquele carioca clássico, malandrex, fumador de vape, mulherengo pra caramba. Tem aquele vídeo dele sacaneando o irmão, dizendo de comer fulano, ciclano, não sei o quê. O Flávio Bolsonaro é isso. Agora ele tenta passar uma imagem que vai na igreja, comer um pastel, completamente falsa. Olha o vídeo dele, ele deveria estar muito, desculpa aqui o linguajar, muito puto com o texto da Michelle, ele deve ter respirado. Vamos fazer o vídeo aqui que os marqueteiros, que o Eduardo Fischer, que é o marqueteiro que está recebendo milhões do PL para fazer essa campanha de bosta dele. Aí ele vai lá e respira fundo e faz esse vídeo horrível. Ridículo. Horrível, Vanessa Moreira. Não, o vídeo é tosco. Assim, eu tava vendo esse vídeo do Flávio, eu tava pensando exatamente isso aí que você falou, Timóteo, porque quando a gente olha, até o próprio Eduardo falando, a gente vê verdade naquilo, né? A gente vê que ele, de fato, acredita no que ele está falando. Ou, pelo menos, ele tem momentaneamente ali, no momento em que ele fala, ele tem a crença, que nem o Bolsonaro, ele tinha ressaca depois dos discursos dele, mas ali ele se vestia de um personagem corajoso e ele falava com autenticidade, falava com verdade. E quando a pessoa fala com verdade, não que seja verdade o que ela está dizendo, deixando claro, ela transmite ali uma mensagem mais verdadeira, mais autêntica para o público, e isso gera realmente um retorno. O Flávio não consegue, tudo que ele fala é engessado, é tipo, tudo programadinho. Alguém que chega para ele e fala, faz esse vídeo aí que vai ficar bom, faz esse vídeo aí que você vai ganhar like. É uma coisa meio assim, meio blogueiro mesmo, sabe? Blogueiro de quinta categoria, diga-se de passagem. Blogueiro é autêntico, né? Porque o blogueiro, ele tem o dom o bom blogueiro tem o dom da autenticidade. O Flávio não tem, gente. Ele é péssimo. Ele é um político para ser candidato sempre ao legislativo, de fato, né, onde não exige essa proximidade com o público, essa coisa toda. Ele precisa ser exatamente o que ele foi. Um candidato de chapa proporcional. De chapa proporcional, porque ele não tem, ele não carrega. O que está levando o Flávio a esse pleito eleitoral, a esses índices, inclusive, é o espólio do pai dele, é o sobrenome que ele carrega, é a vontade e a falta de opção. Porque a gente tem o Renan Santos, que está aí em terceiro lugar, mas ainda é desconhecido para muita gente e também foi muito rechaçado na gestão Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente vê aí uma polarização ainda muito evidente no país. Lula versus Bolsonaro. Se eu sou de esquerda, eu sou Lula. Se eu sou de direita, eu sou Bolsonaro. É mais ou menos isso. Não importa o que seja, direita ou esquerda. Mas a polarização é feita nesses extremos. Porque muitos de esquerda, inclusive, questionam o próprio Lula, assim como a gente faz, dizendo que o Lula não tem gabarito para se colocar como um candidato de esquerda. Olha que situação que a gente vive. Né? Se a gente for analisar o que os esquerdistas autênticos mesmo, os esquerdistas raiz, de propósito, falam do Lula, é o que a gente fala aqui do próprio Bolsonaro. Então, assim, é lamentável o cenário todo que a gente tem. E o Flávio, sem dúvida, sentiu muito o vídeo da Michelle. E só vai restar a eles agora ridicularizar a Michelle. Mas ao ridicularizar ela também, eles perdem muito. Porque eles endossam um discurso de que são misóginos, aquela coisa toda que os esquerdistas gostam e que tem muita gente aí desse ramo aí evangélico que abraça esse tipo de situação, né, Timóteo? São 8 horas e 53 minutos. O vídeo no qual Michelle Bolsonaro expõe desavenças com o PL e o Flávio, PL não, né? Foi recebido como uma bomba na legenda. Reportagem da Malu Gaspar do Globo de hoje. Uma ala significativa que inclui lideranças da sigla passou a defender que Michelle seja retirada da presidência do PL Mulher. É um absurdo fazerem isso com a Michelle. Está no lugar certo. Abre aspas, o papel dela seria o de agregar, mas está fazendo o oposto. Não vejo condições de seguir no comando do PL Mulher. Fecha aspas, disse um político influente à coluna. Segundo a coluna, um manda-chuva do PL.
lá em Brasília. Outra liderança afirma que a ex-primeira-dama jogou a eleição no colo de Lula. Eita, bomba aí, Luiz Melodia. Além de dificultar a entrada de Flávio no eleitorado feminino, ao afirmar que foi humilhada e maltratada pelo enteado, Michele tirou o foco da saída de Wagner da liderança do governo. É verdade, pior que a gente começou o programa falando disso, tem a pauta aqui, o Wagner que se picou estrategicamente da liderança do Senado, o Jacques Master, né? Mas a Michele hoje direcionou os holofotes para ela, ao Flávio Bolsonaro, nessa questão toda, e para ela, né? Ela está aparecendo, vai ser eleita senadora, não tenho dúvida, desse ano, e vai ser a mais bem votada lá no Distrito Federal. Mas é uma pessoa, já falamos aqui, eu não vou repetir. O Valdemar está tentando colocar panos quentes. Isso aqui é fake. O próprio Valdemar, como já disse a Vanessa, o seguidor aqui no meu ex, o Valdemar está por trás disso. O Valdemar é aquele mestre dos fantoches, aquele cara que só fica manipulando, sabe? E ele aparece ainda como se não soubesse de nada. Na imprensa coloca, o Valdemar está tentando colocar panos quentes, sendo que na verdade ele que influencia, ele que está insuflando a Michele Bolsonaro, não agora, mas há muito tempo. Há semanas, Valdemar e outros integrantes do partido entraram em campo para tentar convencer a Michele a desistir de emplacar a vereadora Priscila como candidata ao Senado pelo PL. Aí, ó, essa aí que você estava falando. Ao consolidar a aliança com Ciro no Ceará, o PL acertou que uma vaga na chapa seria indicada pelos tucanos e a outra seria do pai do André, o deputado estadual André Fernandes. Seria pré-candidato ao Senado. Tá aí, você já sabe, já falamos sobre isso. A ala do PL que quer a cabeça da Michele Bolsonaro. Quem seria esse político, segundo o Jornal Globo? O manda-chuva do PL que queria estar insatisfeito com a Michela, Vanessa Moreira. Quem manda-chuva do PL que está insatisfeito, eu realmente não sei. Ninguém sabe. Manda-chuva do PL? A fonte aqui do Globo. Manda-chuva é o próprio Flávio, né? Pode ser o próprio Flávio Bolsonaro, é verdade. Ou, sei lá, o Eduardo. Gostou desse vídeo? Se inscreva em nosso canal e nos ajude curtindo e compartilhando.